Bom, o que acontece aí, no desenrolar da história, é o seguinte. O Congresso americano permite que o congressista Léo Ryan vá fazer, junto com a imprensa americana, vá fazer uma visita, então, a Jonestown, para ver o que estava acontecendo ali, não é? E eles vão. Não tem um fator antes que um filho dele foge? Que é o filho biológico, o único filho biológico que ele tem, ele consegue fugir, é ele que atiça o congressista. Exatamente. Aí, não é um filho biológico dele. Eu li não, que era não o é. tal do filho biológico. É um... Que até tem aí as fotos dos únicos 2 filhos que sobreviveram. É o Jim Jones Jr. e o outro. É um E ele discípulo dele, um obreiro dele, que tinha dado o filho dele pro Jim Jones. Então, é que eu li que ele, na verdade, não, esse é um dos filhos, é um filho adotado dele, é filho afetivo, o Jim Jones Jr., deve ser o primeiro filho, né? Uma vez que é o Júnior. Apesar de que eu sou o nome do meu pai, sou o segundo filho. E tem um outro filho dele que é um de olho azul. Eu li, porque como tem muita informação sobre ele, nem todo mundo totalmente cruzado, tem uma mulher que escreveu um livro, que é uma das sobreviventes, esse daí. Esse daí seria um filho que ele descobre que ele é filho de um estupro de uma mulher de lá de dentro. Ah, pode ser. E é esse que teria saído e ido para os Estados Unidos, conseguiu fugir. Porque, na verdade, não foi um só, tá, que fez essa denúncia. Existia um obreiro dele que ajudava ele a fazer o tráfico, né, de dinheiro e coisa e tal, que denuncia ele porque ele quer o filho de volta. Tá. Que o Jim Jones tinha pego para ser filho dele e herdeiro dele. E aí, como ele se recusa a dar o filho, ele corrobora, né, na investigação do Léo Ryan. O Léo Ryan consegue autorização para ir visitar Jonestown com a imprensa. E ele vai. E ele é levado para Jonestown. Ele chega no aeroporto de Georgetown, tem uma comitiva, levam ele para lá, ele visita tudo, né? No primeiro momento ele é recebido calorosamente, né? Mas um dos fiéis ataca ele com uma faca. O congressista. O congressista. E ele se vê obrigado a sair de lá, eles levam ele de volta, e quando ele chega na pista do aeroporto, eles são fuzilados. Ele mais tem os 4 que foram fuzilados em foto aí, por favor. Eles foram fuzilados mesmo. Eles são fuzilados. E horas depois é que vem o inferno total. Exatamente. No mesmo dia tudo acontece. Tudo no mesmo dia, é incrível. Eles são fuzilados na pista, foi o dia que ele vai fazer a visita. Ele sofre esse ataque, porque até então os fiéis viam... Olha, os 4 ali, tá vendo? À esquerda... Exatamente. Você pode pôr grande um pouquinho, por favor? À esquerda é o congressista. Esse segundo, eu acho que tem cara de jornalista, né? Mas não sei se é. São jornalistas. São jornalistas? Tá. Tem cara de aqueles apresentadores, sabe? Dos horários nobres e tal, americano. Então, o da esquerda total ali é o congressista que morre nesse dia. Esses outros 3 também morreram. Tinham mais pessoas com eles, mas só esses 4 que morreram. Eram 11 pessoas. Eles são fuzilados. Pode voltar para a gente. Por favor. Na pista do aeroporto. Por esse exército do Jim Jones, né? Por essa milícia aí. Bom... E aí, nesse momento, já está... E aí, nesse momento... eu acho que vale a pena falar uma coisa antes, que é muito interessante. Por que ele vai chegar nesse ponto? Havia um ritual em Jonestown, comandado por Jim Jones. Havia um ritual eventual que ele chamava de Noites Brancas. As famosas Noites Brancas. O que era isso? As Noites Brancas eram assim, as pessoas se reuniam naqueles galpões, né, de coletivos, que eram de almoço, do culto, tudo mais, e ele
fornecia uma bebida alucinógena para todos tomarem, né? Porque ele dizia que com essa bebida, com essa beberragem aí, eles estariam alcançando O Nirvana. o reino celestial. Exatamente, o Nirvana, o reino celestial. E eles já tinham esse hábito desse ritual. Então, nesse dia, em novembro de 78, depois da visita do congressista e, consequentemente, depois do atentado, que eles são levados embora e eles são fuzilados na pista, ele reúne as 900... Mais de 908 quase pessoas, quase 1.000 pessoas, quase 960. e ele começa pelos alto-falantes, tudo mais, falar que agora eles seriam todos dizimados por conta da morte do congressista na pista do aeroporto e que a melhor saída que eles teriam para não ver os filhos sendo mortos e sofrerem qualquer tipo de retaliação seria que eles se tomassem o veneno, né, para que eles atingissem o paraíso. Mas ele tinha quantidade de veneno suficiente? Ele pensou nisso, ele já estava pensando nisso. Ele trabalhava com isso, ele tinha um verdadeiro fascínio com a morte. Então, mas ele já estava desejando que todo mundo morresse. Ele tinha... Para você do nada falar, gente, a gente vai ter que se matar agora. Não. Então vamos tomar aqui, ele precisa de uma quantidade. Eu ele... quero dizer o seguinte, é premeditado. É Sim. que um dia pode não ter sido escolhido. Ele já tinha essa obsessão pelo suicídio por morte há muito tempo e ele tinha um acesso a cianeto, né? Então ele fez essa beberragem com cianeto para toda a comunidade beber. Não só o cianeto, porque depois, quando eles fazem a exumação dos corpos, tem também a aplicação, vários corpos têm marcas de injeção que ele aplicou também. Tem gente que também levou tiro, né, do exército. Teve gente que não queria tomar. Sim, porque na verdade assim, a morte com cianeto é uma morte que não é nada fácil. Então não foi um suicídio coletivo, foi um assassinato. Foi um massacre. Alguns se mataram. Não, alguns se beberam, alguns se meteram, outros beberam e foram injetados com... As pessoas foram obrigadas a tomar. Não é, por exemplo, como o outro suicídio coletivo lá, que era para ver o cometa Halley, sei lá o que era, que ia passar um ET, acho que em 2000 e pouco, que acho que morrem umas 40 pessoas. Também nos Estados Unidos, que é aquele homem com os cabelos para cima. E ali as pessoas quiseram, tomaram, conscientes. A data foi escolhida, foi todo mundo junto, todo mundo com aquela roupa branca. Eles foram Vamos coagidos, pegar o né? ET. Ali, esses 904 pessoas, porque não tem mais os 4 que morreram, lá, ninguém tomou o veneno porque, eu estou louco para morrer. Não, eles foram coagidos. Eles foram obrigados, é um assassinato. Eles foram coagidos e muitos beberam, muitos provavelmente devem ter bebido voluntariamente. Só que só que assim, são mais de 900 pessoas. Então você imagina, Mas eles se matariam se não tivesse tido esse papo antes? Não sei. Então, por isso que eu digo assim... A gente não sabe. Não, claro, ninguém sabe. Mas eu digo, dessas pessoas aí, mesmo que tomaram, então vou tomar esse veneno, estou com vontade... Ele foi levado a ter o desejo de tomar. O que eu quero dizer é o seguinte, talvez essas pessoas não quisessem, não são suicidas como aquele grupo. Não. Sim. Depois, lá em 2000. Sim. E eles, alguns que começaram a ter reações ao cianeto, como espumação de boca, coisa e tal. É um sofrimento, né? Sim, é um sofrimento, porque cianeto queima. Foram injetados de narcótico. Né, narcótico mesmo, para a pessoa adormecer, não sentir dor. E os que não quiseram tomar, que começaram a ver tudo aquilo, porque afinal de contas são 900 pessoas, é gente pra caramba, começaram a levar tiro. Porque na verdade, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, exatamente o que você tem é um laudo pericial dos corpos. Sim. Porque até o exército se matou? Até o exército se mata.
Eu mato você, depois me mato. Exatamente. O Jim Jones morre como? Então, A mulher dele tomou também, veneno. a mulher tomou veneno e ele tem duas versões. Que ele tenha se dado um tiro ou alguém tenha dado um tiro nele. Ou seja, né? ele morreu de tiro. Ele não morreu de tiro, porém, a perícia mostra que ele também estava com altas doses de barbitúrico, não de cianeto, que ele também tinha tomado altas doses de barbitúrico, porque ele tinha já esse hábito e ele era viciado nisso. Tá. Então ele já tinha no corpo dele altas doses de barbitúrico capaz de matá-lo. Mas ele também leva um tiro, né? E fica só uma pessoa, né? Parece que 2 conseguem fugir. Tinha uma mulher que estava... Onde? Ela estava comprando comida lá na cidade? Tem 2 pessoas, 2 jovens de uma mesma família que conseguem fugir. Ela né? até escreveu um livro. E são esses que mais ou menos vão contar o enredo desse final aí, dessa loucura final, quando então Mas eles não estavam na loucura final. Não, eles fugiram, eles estavam escondidos. Uma estava fazendo compras na cidade. Sim. Talvez seja longe, ela tinha que dormir e voltar no dia seguinte. Então ela não viu essa história, vamos nos matar. Ela conta no livro dela, se eu não me engano, muito como era o Jonestown. Não, porque ela não podia estar, vamos todo mundo se matar, mas eu vou comprar comida e já volto. Não iam deixar a mulher embora. E algumas pessoas que tentaram fugir para a floresta foram caçadas e mortas. Sim, 2 conseguiram escapar apenas, entendeu? Apenas 2, e eles que relatam tudo, e eles que vão chamar. Quando eles chegam, eles veem todos aqueles corpos. Depois do World Trade Center, em 2001, esse é o maior atentado contra americanos. Sim, até 11 de setembro era considerado o maior. Porque é um atentado contra americanos, uma vez que só tinha americano, e de novo eu digo aqui, a minha sensação que eu tenho é que você vai tomar, se bobear, abrem a boca do cara e tacam dentro da boca dele. Você vai tomar esse veneno e acabou. Você sabe que tem uma coisa muito interessante nessa história, que depois disso... Bom, eu me lembro, então agora eu vou falar um relato meu. Eu me lembro em 78, quando veio isso. Quando aconteceu. Né? Eu lembro disso. Foi uma coisa que chocou, né? Porque era uma loucura. Ainda mais perto do Brasil, né? Era uma loucura. Aqui do lado, na Guiana, um americano veio para fazer uma comunidade agrícola utópica, comunista, de cunho, né? E ele faz essa coisa toda. E as pessoas, a gente não entendia direito, num primeiro momento, se as pessoas tinham cometido suicídio espontaneamente ou tinham sido assassinadas, como é que foi essa mecânica toda. Depois isso veio vindo, porque a gente também vivia um regime fechado aqui no Brasil, e lá na Guiana também havia acontecido a independência da Guiana, mas também estava na mão de militares, então eram informações muito veladas. Os que tinham ido lá do Congresso americano tinham sido assassinados na pista. Então, a gente nunca ficou muito claro na época. Depois foi se desvendando, coisa e tal, e esses corpos foram reconduzidos para os Estados Unidos, alguns cremados. Até muito pouco tempo atrás, muitos não foram reclamados. Até pouco tempo atrás tinham as cinzas em algumas funerárias dessas pessoas, aguardando alguma providência. Aqui no Brasil, se você não busca depois de uns X meses, eles jogam no jardim, geralmente. Exatamente. Lá ficou um tempo em algumas funerárias. E, enfim, essa história ficou muito macabra, né? Mas o que a gente vê é que não cessou por aí, em termos de lavagem cerebral. Essas seitas continuaram existindo, continuaram arregimentando fiéis, e só que nessa proporção foi de fato escabroso. Sim. Então, você viu que lá na Guiana eles têm uma parte da sociedade que quer... Porque a floresta tomou o lugar. sim.
Sim. E eles querem fazer daquilo um campo de visitação. Sim, eles querem fazer um turismo daquilo. Um turismo. Aí até uma pessoa fala, porque você pode visitar campos de concentração. Eu visitei campos de concentração, porque historicamente ele é importante até para você entender até onde o ser humano chegou. O que você acha? Você acha que tem? Porque assim, eu acho que campo de concentração é uma coisa. Quando você visita um campo de concentração, você sente o vazio da vida. É feito por um cetizador, um Jim Jones com tamanhos maiores, que consegue ser cruel, mau, e até onde o ser humano pode chegar. Eu acho que aquilo faz a gente refletir muito sobre o que podemos ser. Eu acho o campo de concentração um pouco diferente do Jonestown. Você acha o quê? Que o Jonestown deveria ser um centro turístico? Olha, Beto, acho que a grande diferença é que um campo de concentração foi uma política de Estado, né? Sim. Por isso que ela é tão destruidora. Ela é uma política de Estado, é uma política patrocinada por um governo. Jonestown, não. Agora, algumas pessoas que estiveram lá têm o relato deles terem encontrado algumas coisas arqueológicas ali, né? Primeiro porque acho que não tem muito mais o que se achar ali, porque, como você falou, a floresta tomou conta. Ela volta. Né? E era de madeira, era quase tudo de madeira. Poucas coisas sobreviveram àquilo ali. Por exemplo, eles encontraram um trator, né? Então, tem o relato de ter encontrado um trator que provavelmente deve ter sido o trator que arava a terra e que levava o carreto de pessoas para dentro e fora dessa área da floresta que precisava de um trator. Encontraram também tanques de metal que eram preparadas as substâncias para as famosas noites brancas e provavelmente foi o tanque que foi usado para a preparação do suicídio em massa, do cianeto. Eu acho que ali tem pouca coisa, na verdade, para ser buscada. Acho que sempre cabe a pergunta se, de repente, não tem o perigo deles recriarem um pouco aquilo, até para se tornar um atrativo turístico. E trazer o louco de volta, ainda faz teatrinho. E criar um turismo macabro do qual não tem sentido. Sim. E que eles sejam obrigados a fazer uma recriação para atrair o turismo. Concordo 100%. Eu não vejo... Isso não é um turismo, nem um turismo histórico. Eu acho que ali deveria ser feito... No máximo, você pega esse tanque e leva para o Museu do Crime em Chicago. Acabou. Olha, esse é o tanque do Jim Jones. Eu acho que o local mesmo deveria ser preservado, porque, afinal de contas, em termos até é uma floresta ecológicos, hoje. Deixa a floresta lá, deixa a floresta limpar aquela cena tão horrível. E era tudo muito... Um campo de concentração, não. Um campo de concentração tem uma estrutura muito já... Sim. E é o que você falou, é uma política de Estado, é uma coisa de guerra. É quando você anda por Berlim, principalmente oriental, que ela ainda não foi toda... Que você vê o buraco das balas, você sente até onde o ser humano vai. Eu acho isso importante quando você tem essa conscientização através do real ali. O Jim Jones é um cetizador, psicopata maluco, que não merece, para mim, um museu por ele, né? Não merece. Eu acho que a gente está falando dele aqui exatamente porque foi um grande crime, né, dos anos 70, uma coisa absurda, Sim. Que é muito pouco falada hoje em dia, quase nem falada. E é assustador porque pode acontecer. E, exatamente, a gente tem que voltar a falar disso para alertar as pessoas, os jovens, que têm essa concepção de entrar em seitas fanáticas, nessa maluquice toda, messiânica, transcendental, a busca da figura de um líder, de um pai, porque isso é muito humano, sabe? Essa busca pela ideia do pai totalitário, do pai que nos conduz, que nos leva. Que fica com a minha responsabilidade, eu não preciso resolver, ele me diz para onde eu vou. Exatamente, por isso que também aqui eu postei alguma coisa no meu Instagram essa semana, justamente para estar falando aqui, eu dei uma lida no texto fantástico do Freud, O Mal-Estar na Civilização, que eu dou de dica para vocês lerem.
que é um texto, não é um texto pesado, é um texto que vale a pena ler para entender qual é essa mecânica da massa, né? Por que as pessoas se aglutinam em torno de um líder e seguem ele miticamente até qualquer finalidade. Essa ideia mítica, essa ideia de perda de consciência individual e se alienar no coletivo. Porque é no coletivo que as pessoas se alienam. Ah, sim, porque quando você se individualiza, é uma coisa que eu aprendi com a polícia. Por exemplo, quando tem essas torcidas uniformizadas e tudo mais, a polícia para os ônibus, que vem todo mundo, aquela coisa horrorosa, que às vezes está todo mundo doido aí dentro. E aí eles param e individualizam, te faz aquela batida para você voltar a entender o seguinte: você está se sentindo forte porque você está cheio de gente do seu lado. Estamos juntos. Se você for preso, você vai preso sozinho. Exatamente. Se você matar alguém, você matou sozinho. Se você fizer um crime, é solitário. Então, meu amigo, volta a lembrar que você é um e você não é um todo, porque o todo não vai estar com você. A hora que a bomba estourar, todo mundo corre. E se você tiver, eu te pego. Então, é importante você ter essa consciência individual. Porque, e aí que eu digo do Jim Jones, que tem uma coisa assim, pelo que você está me relatando aqui, as pessoas, o próprio nazismo, ele era algo que carregou o coletivo em torno de uma ideia e de um ideal. Exatamente. Então, as pessoas estavam ali por um ideal destruidor, maluco, nojento, mas por um ideal horroroso. No Jim Jones, por enquanto, as pessoas chegaram lá, não sabiam nem às vezes para onde estavam indo, foram enganadas, eram os italianos indo para o Brasil achando que iam trabalhar e estavam sendo escravizados, também, logo depois da abolição. Então você tem uma enganação. O Jim Jones também engana aquelas pessoas para conseguir o seu rebanho. Sim. O Jim Jones enganou. Ele enganou. Então tem gente ali, porque o próprio Hitler da vida, no final, o povo estava matando o alemão que não queria lutar. Exatamente. É um absurdo. Então, ali não, por isso que eu acho que assim, não cabe essa comparação campo de concentração. Não cabe. De Jonestown. E eu acho que essa coisa que você falou do povo alemão, fazendo esse recorte, porque quando Freud escreve O Mal-Estar na Civilização, é 1929 para 1930. Estava começando a surgir com força, com muita força, o fascismo e o nazismo na Itália e na Alemanha. Então ele já percebe e ele já fala como que, antes deles tomarem o poder, eles já estavam aglutinando essas pessoas nesse processo de dissolução da consciência individual. Tá? Exatamente. E no final do nazismo, em 1945, a famosa Batalha de Berlim, que você falou, que era irmão contra irmão, essa é uma necessidade muito grande da gente sempre rever, que assim, não dá mais para a gente viver dentro de uma nação de ele contra eu contra ele. Estamos todos no mesmo barco. Não é porque você está na popa que você vai ser poupado. Estamos todos no mesmo barco. Então, assim, ou nos unimos com ideais elevados e criamos uma coisa efetiva, ou vamos estar fadados a sermos divididos, conquistados e dissolvidos e penalizados para o futuro.